Um dos responsáveis pela onda de ataques misóginos contra a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, vamos entender aí quem é o Omar Aziz? Quem vai contar pra gente é o Pedro Zambarda, aqui no Plantão do Meteoro. Vamos lá, Pedro. O Omar Aziz, que foi um dos protagonistas daquela coisa lamentável que foi a participação da Marina na Comissão de Infraestrutura do Senado. Vamos lá, nos conte, quem é essa figura? Então, o Omar Aziz estava como... Eu lembro até do meu amigo, o Sérgio Hoff, eu lembro que ele bombou o perfil dele no começo, ele fazia um fake do Omar Aziz na época da CPI, que tinham fakes de todos os senadores, né? Eles viraram, tipo, meio que super-heróis no X. E aí o Omar era um cara... Por favor, fale a verdade e tal. E ele pegava lá. Só que o que a galera não se dá conta é que não tinha nenhum super-herói na CPI da Covid, e o caso dele era um caso que eu conversei, gente, com a ex-mulher do Eduardo Pazuello, eu conversei com outras pessoas, e o que o pessoal falava assim, é que se a CPI fosse pegar realmente todo mundo que foi responsável pelo genocídio do Bolsonaro na pandemia, uma hora os senadores iam uns denunciar os outros, porque nos redutos eleitorais deles também aconteceu muita maracutaia. E o seu Omar Aziz é o cara que é forte ali na questão do Amazonas. Vamos começar, Sofia, passando raiva, lembrando exatamente o que ele falou para Marina Silva. Tem esse corte aqui de 3 minutinhos, que é aquele momento que a gente vai passar raiva juntos e depois eu vou puxar a capivara do ex-governador do Amazonas. E Omar, antes que você fale, não, o Meteoro tá me difamando, eu já vou trazer a devida blindagem. Eu procurei o senhor mais de 5 vezes para uma entrevista. Você podia dar a sua versão dos fatos. Já que você não falou nada, então eu vou falar o que eu apurei a esse respeito. Vamos lá. Costa, a senhora também, a senhora é dessa região, eu sou dessa região. A senhora conhece essa região tão bem quanto eu. Obrigado, então Omar. a senhora não me fale. 6 mortes, ótimo. Senador, a senhora está falando que viu 6 pessoas morrer. Eu vi 15 milhas comigo. Obrigado. É importante dizer uma coisa, tá? Por que eu considero que o Omar foi o pior de todas as pessoas a atacarem a Marina? O Omar Aziz é da base do Lula. Então ele praticamente autorizou o Marcos Rogério a descer o pau, entendeu? Esse foi o problema. Senador Omar, com a palavra, o senador Chico Rodrigues. Eu estou dizendo que... Olha, cortou o microfone dela. Meia dúzia de comentarista para falar besteira sem conhecer a nossa região. Televisão vai lhe ouvir sim. As pessoas... A Marina é discípula do Chico Mendes. Você acha que ela não entende o que é a Amazonas, Sofia? Não tem como. Cara, ela também é da região. Ela também é da região. É muito comum quando a gente pega e faz críticas com relação ao desmatamento, à exploração de petróleo na Foz do Amazonas, etc. Virem, é fácil para vocês do sul, do sudeste virem falar. Mas, gente, a Marina não é. A Marina também é do norte. E para falar o que eu estou falando a respeito do Omar, não é o Pedro Zambarda falando. Eu conversei com as pessoas de lá. As pessoas de lá vieram recorrer a mídias de fora do Amazonas porque elas não conseguiam denunciar a gente. Esse é o problema. Vamos seguir a lista com a palavra o senador Chico Rodrigues. Quem nos julga é a história. E eu tenho paciência. É isso. A história vai lhe julgar. Já está lhe julgando. Olha. A culpa da lei de licenciamento aprovada é da senhora. Não é. É sim. É a Pela sua intransigência. É do Centrão. Não faça isso. A culpa é do Centrão. Cada um que votou aqui assuma a sua responsabilidade. Ministra. Não venha botar a responsabilidade. Ministra, depois faça uma reunião lá da equipe do governo e faça esse debate. Vamos seguir a pauta da comissão. Senador Chico Rodrigues. É um governo de frente. Senador Chico Rodrigues. Ditadura que o Chico senhor Rodrigues. não se importou com ela. Senador Chico Rodrigues. Essa é a educação da ministra Marina Silva. Olha. Ela aponta o dedo e... Senador Chico Rodrigues. Mas eu não vou me vitimizar, não. Se eu fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministro. Senhor presidente. Com todo respeito, ministro. Senhor presidente. Bom, essa daqui foi o quadro de aberração absoluta. E aí vamos para informação a respeito do Omar Aziz. Eu não fui cobrir o Omar Aziz, tá, gente? Era uma matéria sobre fraudes de vacina. Olha só. 4 de julho de 2021, tá, Sofia? Essa matéria é velha, tá?
Isso tudo tá apurado. Não foi só eu que fui atrás dessa história. Eu me refiro à apuração da Band News, do Estado de São Paulo, e aí eu trouxe mais alguns personagens aqui para essa fraude, que aí a gente vai puxando a teia de relacionamentos, uma coisa conecta com a outra. Eu estava cobrindo o escândalo da Precisa Medicamentos, do caso da Covaxin, que foi uma vacina ultra problemática que veio, e eu cheguei num sobrinho do Silvio Santos. Eu não peguei só matérias da imprensa, tá, gente? Eu fiquei olhando Instagram dos parentes do Silvio um por um para chegar nisso aqui. Deu um trabalho dos infernos para chegar nessa informação. Eu estava cobrindo o Danilo Brenttrento, para quem não sabe, ele apareceu no escândalo do INSS como uma das pessoas ligadas ao Centrão. E é um cara do setor farmacêutico. Então você vê uma hora que a maçaroca dos escândalos, eles vão se aglutinando. Porque é um que é laranja do outro, que é laranja do outro. Esse cara também estava numa viagem com o Flávio Bolsonaro. Isso é documento do Senado, tá? Ele estava numa viagem com o Flávio Bolsonaro para a terra para Las Vegas, na meca dos cassinos, que foi pré essa entrada das bets no Brasil. Os caras articularam tudo. Compra ilegal de vacina, aposta para chegar no Brasil e os negócios do Amazonas. Aí tudo bem, eu estava investigando essas questões todas. Falei do Luiz Ricardo Miranda, das conexões que o pessoal tinha com essa... com a TV Norte, e aí eu cheguei nos meios de comunicação. No caso, esse Danilo Brenttrento tem uma ligação indireta com a Precisa Medicamentos. Depois, na CPI, ele admitiu que ele trabalhava na Precisa, e aí eles se conectavam na TV Norte Amazonas, uma afiliada do SBT, e com o empresário Otávio Raman Neves. No depoimento dos irmãos Miranda, ele disse que conhecia Gustavo Oliveira e o Maximiliano. O nome de Gustavo Oliveira passou quase despercebido na comissão e é mais importante do que parece. Gustavo foi um funcionário da Precisa Medicamentos e mostrou que o Renan Calheiros, no caso, estava atento sobre a atuação da empresa como intermediária da Covaxin. Gustavo é genro de Daniel Abravanel. O funcionário da Precisa é casado com Priscila Abravanel. A gente está falando da família do Silvio Santos, magnata falecido do SBT, conectado com todas essas pessoas. É o Daniel Abravanel. Quem é o Daniel Abravanel? É um sobrinho de Cênora Abravanel, Silvio Santos, o dono do SBT. Trabalha com as afiliadas da emissora. As relações familiares entre o funcionário de uma empresa responsável pela vacina próximo da família Abravanel se refletem nessa afiliada da SBT. Os proprietários são Sérgio Bringel e Otávio Raman Neves. Sérgio é fundador do Grupo Bringel, de esterilização hospitalar, e comprou parte do negócio de Otávio. Daniel Abravanel é amigo de Otávio Raman e Gustavo Oliveira é próximo de Danilo Brent. Em 2019, um operador financeiro chamado Adir Assad afirmou que lavou milhões de reais para o Grupo Silvio Santos através de contratos fraudados de patrocínio esportivo. A informação foi publicada pela Folha de São Paulo. Assad disse ter firmado contratos superfaturados de patrocínio entre empresas e pilotos das categorias da Fórmula Indy e Indy Lights dos anos 90. Depois eles fez contratos de imagem de patrocínio da Fórmula Truck, transferindo parte do valor aos esportistas e devolvendo o resto para o SBT. Assad disse que começou após um acerto entre Daniel Abravanel, sobrinho do Silvio, e Henrique Abravanel, o irmão caçula de Silvio e o pai de Daniel. 2 anos antes, em 2017, Henrique, pai de Daniel Abravanel, foi alvo da Operação Conclave da Polícia Federal. A Polícia Federal estava investigando documentos ligados à aquisição aparentemente fraudulenta de ações do Banco Americano pela Caixa. Você lembra desse escândalo, Sofia? Banco Pan-Americano. Quase faliu o Silvio. Quem salvou o Silvio Santos? O governo Lula. Calma que vai piorar. A conexão de parentesco entre um funcionário da Precisa Medicamentos com a família Abravanel e a situação do SBT no Amazonas dão indícios de uma blindagem local que impede o aprofundamento das investigações da CPI da Covid. O posicionamento do Maximiliano, que é o cara ligado à farmacêutica, amigo do Danilo Brent, sai antes na SBT. Eu estava monitorando isso na época. Francisco Emerson Maximiano, o Max,
presidente da Precisa Medicamentos, divulgou um posicionamento contra as declarações dos irmãos Mirandas na CPI. Ele foi divulgado pela jornalista Débora Bergamasco no SBT, antes de todos os veículos de comunicação no dia 1º de julho de 2021. Em sua defesa, Maximiano disse o seguinte: escolham a palavra mentira, ficção, invenção, devaneios desses senhores que vieram depor a CPI. E elencou a cronologia que supostamente desmente o depoimento de Luiz Ricardo Miranda e Luiz Miranda. E aí eu republico tudo que saiu do SBT naquela época. A defesa de Maximiano vem acompanhada de um vídeo em que supostamente ele desmente as acusações de superfaturamento da Covaxin. Uma reportagem do repórter investigativo Lúcio de Castro no Spotlight, é um site investigativo, em 1º de julho, mostra que Francisco Maximiano lucrou milhões na gestão Ricardo Barros. Quem é Ricardo Barros? Ex-ministro da Saúde do Temer, como ministros entre os anos de 2016 e 2018, sem fazer nada, mas envolvendo outra empresa sua, a Global Gestão em Saúde. A compra de remédios, desses 3 que estão na tela, saiu por 19 milhões, envolvendo a Global. Max acertou com uma offshore com sede no Panamá para que ela realizasse essa transação. Isso é mostrado em documentos da Receita Federal, além de uma interpelação extrajudicial registrada pela Justiça de São Paulo. Aí tem um caso envolvendo uma farmacêutica Cristália, e aí vamos pro presidente da CPI, Omar Aziz. Omar José Abdel Aziz tem 62 anos, vem de uma família árabe e italiana, atua na política desde 89. Ele foi governador do Amazonas entre 2010 e 2014, além de ter sido vice-governador por 2 mandatos. Ele está no PSD, do Kassab. Na condução da CPI da Covid, Omar Aziz fazia discursos duros contra o governo Bolsonaro e lembra da crise da falta de oxigênio em Manaus. Em interações no Twitter, ele responde a jornalistas com emojis. No cotidiano do Amazonas, o seu estado, ele tem uma relação muito próxima com Otávio Raman, o proprietário de qual emissora, Sofia? A emissora que está blindando a todos eles, a TV Norte Amazonas. Gente, não é só o que está escrito aqui. Eu estava acompanhando a CPI na época, assim como o Meteoro estava acompanhando, todo mundo estava acompanhando. Ele faz uma moção de pesar, porque o Otávio Raman estava doente quando eu estava apurando essas coisas, e ele morreu. Ele faz uma moção de apoio ao meu amigo Otávio Raman. Muito pouca gente falou disso aqui. Como eles estavam todos se protegendo com apoio da mídia local, que é a subsidiária da SBT Amazonas. O sobrinho do Silvio Santos tem ligação com essa farmacêutica, Sofia. Eu não estou falando de uma ligação, os jornalistas são bolsonaristas. A Débora Bergamasco é a parte mais leve disso aí tudo. Estou falando dos donos. Os donos estavam conectados com o presidente da CPI. Omar Aziz negou prisão em sessões da CPI de figuras como Fábio Weingarten, até o vendedor de vacinas Luiz Paulo Dominguete Pereira. E aí uma coisa que não está aqui no meu texto, porque... Não, na verdade tá. O Pazuello já tinha deposto. Não aconteceu nada com o Pazuello. O Pazuello é uma pessoa muito próxima de todos que estão aí. O Pazuello também não aparece na investigação sobre o golpe. Então, turma, assim, esse cara não é herói de ninguém, gente. É um cara do Amazonas. Aí tem um terceiro nome que aparece aqui. Eu falei do Omar Aziz, falei do Pazuello e falei do sobrinho do Silvio. Um quarto nome, na verdade. Tem um ex-assessor do Pazuello que o Intercept, a Veja... Eu vou trazer matéria até da Folha Democrata, tá? Porque esse daí foi algumas pautas que eu levei para lá. Tem um ex-assessor do Pazuello que foi acusado de abusar da própria neta. E ele fez doações financeiras para o Pazuello na campanha dele agora para deputado. Está documentado no site da Câmara. O site da Folha Democrata inaugurou suas atividades em junho de 2023 com uma reportagem sobre o assessor que conecta o general Elcio Franco a Paulo César Ferreira Júnior, e a gente manteve contato com diferentes fontes militares. Entre as doações destacam-se o nome do empresário Ailton Antônio Soligo, de R$5.000,
Quem é esse Ayrton Soligo? Ministro da Saúde de fato. Apurando o caso com fontes próximas desde a metade de 2021, o DCM publicou que o assessor Ailton Cascavel era descrito como ministro da Saúde de fato na gestão Pazuello, no governo Bolsonaro, expressão que aparece primeiro na revista Veja. Segundo informações enviadas pela Lei de Acesso à Informação, Cascavel estava presente na equipe de Pazuello desde a posse no dia 16 de setembro de 2020, junto com os enrolados no esquema de vacinação apurado na CPI da Covid. Os dois se conheceram na Operação Acolhida, com refugiados venezuelanos do norte do Brasil. Pazuello e Cascavel foram colocados no governo pelo general Luiz Eduardo Ramos, que foi da Secretaria-Geral e da Casa Civil de Bolsonaro. O assessor de Pazuello nasceu em 64, no golpe militar. O apelido Cascavel provoca medo e intimidação em quem conhece as histórias no norte do Brasil, além das acusações de grilagem e nepotismo. Eu não quero deixar o corte muito longo, Sofia, porque são muitas informações. Eu recomendo que vocês leiam essas matérias, porque o Cascavel foi outra pessoa que o Omar Aziz tratou como amigo. Ele é influente em Roraima, ele é influente no Amazonas, e ele dividiu com o Pazuello o carro que o Pazuello usava em Brasília quando ele deixou de ser ministro da saúde do Bolsonaro. Tem a documentação do carro que eu consegui. O Guilherme Amado também conseguiu essa informação na mesma época. Então, assim, gente, o Omar Aziz é a última pessoa que pode falar que ele é o super-herói da CPI, que ele é o cara que defendeu os interesses da população, porque enquanto ele xingava o Bolsonaro, detonava o Bolsonaro, ele deixava essa galerinha aí de boa. É uma turma. Exatamente, Pedro. Eu acho que assim, a gente passou por um período, foi o período da pandemia, depois um segundo período que foi o período da tentativa de golpe, na qual a gente teve que dar a mão para muita gente para conseguir o mínimo, né? Para conseguir o mínimo, tipo, vacina no meio de uma pandemia, para conseguir o mínimo, tipo, não sofrer um golpe de Estado. Mas à medida que esse risco aí vai passando, no caso, a Covid nunca parou de existir, gente. A pandemia acabou, mas a Covid ainda tá rodando, tá? A Covid ainda tá rodando. E, aliás, quem não tomou vacina pra gripe, vacine-se. Uhum. Mas à medida que isso vai passando, a gente tem que aprender a soltar certas mãos, né? Foi, naquele momento foi importante sim a gente ter essa. Eu acho que não dá pra negar que ele teve uma participação importante e relevante na CPI que ajudou bastante. Dito Ele teve, isso, Sofia, mas uma coisa que eu acho que é importante as pessoas saberem, quando a gente fala centrão ainda em si é uma simplificação. E eles se usam também dessa coisa. Sim, de fato, nós do Sudeste, do Sul do país, nós não conhecemos direito o estado do Norte. Só que quem me contou essas histórias são as pessoas do do Norte. próprio Norte, Elas sim, eu não sei. conseguem contar essas histórias na imprensa local. Elas Uhum. não conseguem. E aí é um negócio, gente, que isso aí não é só centrão. Isso aí é o pior centrão. É o centrão mais fisiológico. E aí você verifica nisso que não é contra o discurso chato da Marina Silva. Se esses caras pudessem, eles eliminariam a Marina. O cara que falou que queria enforcar ela, ele não tava brincando. Essa galera faz esse tipo de coisa. Vamos lembrar o que você falou no comecinho do corte. Marina é discípula do Chico Mendes. O que aconteceu com o Chico Mendes? Ele foi morto, gente. O pessoal falou aí no chat, Cascavel, então pesquisem a história desse fulano. Ele tem uma ficha corrida, assim. Eu até brincava com pessoas que eu conheço. Eu falo, eu acho que eu não piso no Amazonas tão cedo. Porque eu falei Sim. desse cara. Pois é. A cara de pânico da Sofia. Não tô falando. Não, gente, jornalismo. Jornalismo tem esses riscos. Tem esses riscos. Mas enfim, eu acho que é isso, Pedro. E a gente tem que entender uma outra coisa. E isso eu não estou falando só do Aziz. Gente, não existem heróis na política. Ponto. Não existem heróis na política. É claro que
O herói dessa história, por exemplo, é o Renan Calheiros. A gente sabe que o Renan fez em Alagoas, tá, gente? Não vamos nem entrar nisso. Não vamos nem entrar nisso. Daria mais uns 20, 30, 40 minutos pra lá. Enfim, ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui. Espero não ter estourado o tempo. Tentei ler rápido. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais cortes aqui no Plantão do Meteoro.